Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que um senador do PL falou demais durante uma entrevista e admitiu algo gravíssimo que pode complicar ele próprio, também Jair Bolsonaro, nessa questão toda da fraude do INSS. E um deputado do PT, que estava na discussão na hora, denunciou então esse senador. Vamos ver quais serão as consequências e se existirão consequências para isso. E falarei também que o governador de Minas, Romeu Zema, tentou entregar de bandeja 4 hidrelétricas para o setor privado, mas a justiça barrou. Vamos tratar sobre isso também, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, a gente vê de vez em quando parlamentares que falam demais e acabam se entregando, se complicando. E aconteceu desta vez com o Isalci Lucas, que até pouco tempo estava no PSDB e aí mudou para o PL. E, enfim, ele teria prevaricado junto ao Bolsonaro no caso da fraude no INSS. Segunda acusação de um deputado do PT. É o que vai explicar uma matéria que traz então com o senador Isalci, que é do PL do Distrito Federal, declarou que havia informado o ex-presidente Bolsonaro sobre as fraudes do INSS ainda em 2018, durante a transição do governo. A informação foi divulgada durante debate com o deputado Alencar Santana, que é do PT de São Paulo, na CNN. Tava lá os dois debatendo e tal, de repente, o que o Isalci falou então? Vamos lá para a fala dele nesse debate. Recebi no meu gabinete os peritos do INSS, pois havia indícios de roubo por mais de 70 milhões de reais. Nós levamos isso na transição para o governo Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871. As denúncias que eu recebi geraram realmente, por parte do governo Bolsonaro, a edição de uma medida provisória para estancar essa farra de aposentadoria que existia. Agora, com relação à denúncia, fica claro que essa questão foi a mídia, a imprensa, não foi CGU, não foi AGU. Não tinham como investigar. A coisa era tão absurda, tão escancarada, revelou, repito, o senador Isalci Lucas durante o debate. O deputado do PT, o Alencar Santana, rebateu e disse ao senador que ele e Bolsonaro prevaricaram e que o parlamentar teria assumido a ação ao vivo e disse: o senhor acabou de assumir aqui que o governo Bolsonaro sabia e que não fez nada, coisa que deveria ter feito lá atrás. Você mesmo falou que soube da denúncia, levou ao Bolsonaro e não foi tomada nenhuma ação por parte da política da CGU. O senhor e o presidente Bolsonaro prevaricaram, vocês não fizeram nada e o senhor acaba de assumir aqui ao vivo. Após o debate, o parlamentar Alencar Santana foi às redes sociais para denunciar o caso e relacionou a ação da oposição ao atropelo nas investigações para coibir as ações de órgãos como Polícia Federal e Controladoria Geral da União. E disse: Bolsonaro teve 4 anos para investigar e nunca abriu investigação. É por isso que eles querem a CPI, para atrapalhar as investigações da Polícia Federal e da CGU. Escreveu ele então, explicando toda essa questão durante ali o debate. Bom, pessoal, eu duvido que alguma coisa vá acontecer por conta de uma frase solta, aí o Isalci vai dizer que não foi bem assim e tal, mas eu espero que pelo menos ele seja chamado para depois explicar o que aconteceu. Agora, sobre a fraude no INSS, repito o que eu disse aqui antes. Não tem que alisar ninguém, é um absurdo, é inaceitável o que aconteceu, entidades roubando bilhões de velhinhos, de aposentados, de pessoas que passam dificuldade para comprar remédio, para ter dinheiro para pagar as contas, uma idade em que você nem sempre tem a ajuda da família, de um parente, de um amigo, e aí você vai lá e tira 70, 40, 50 reais por mês. Isso no ano dá aí 600, 700 reais. Em 2, 3, 4 anos é dinheiro que faz falta para muita gente. Então, a gente está aguardando ver como é que vai ser ressarcido, né, esse dinheiro para quem foi roubado, repito, e aguardando a apuração. Não é tão rápido, não é assim da noite para o dia, mas eu espero que tem que apurar tudo, doem quem doer, com CPI, sem CPI. E aí é interessante porque quando você vê uma manchete que é contrária, digamos, ao Bolsonaro, aí aparece um monte de governista atual lá, tá vendo, tem que investigar, não sei o quê.
Mas aí se é alguma coisa contra a gente do atual governo, já aparece essa galera tentando passar pano. Não, não é bem assim. Da minha parte, muito tranquilo. Inclusive, repito, eu sou filiado ao PDT e não tem nenhum problema de dizer assim, tem que investigar, se tiver que punir gente que é do meu partido, tem que punir mesmo. Não é porque é do partido A, do partido B, do governo C, do governo D, que a gente vai ficar alisando e querendo relativizar o problema que é imenso. Tem que ter uma punição severa, devolução aí, né, para quem foi lesado, rápido, o mais urgente possível, porque o dinheiro está fazendo falta para você, já fez e continua fazendo. Então, chegando agora é uma forma de aliviar, né, esse problema todo que aconteceu. Então é isso, vamos ver se vai sair a CPI. Tudo indica que sim, já tem assinatura mais do que suficiente para a instalação dela, mas depende aí de alguns trâmites e tal, e o governo tem se movimentado para impedir a CPI com esse argumento de que a CPI pode atrapalhar as investigações. Bom, CPI no Brasil, cá entre nós também, não é de hoje que tem servido de palanque para deputado e senador gravar videozinho para ir para a rede social TikTok. Poucos, de fato, vão para a CPI com o compromisso de apurar, de investigar, de buscar a verdade. A maioria quer só lacrar e encher o saco. Então eu não sou, digamos assim, um grande adorador de CPIs e achar que ela vai resolver o problema. Mas, quando o governo se posiciona contra, isso para a sociedade pega mal. Que o recado que passa é: o governo não está querendo que investigue porque tem rabo preso. Então, eu não sei, diante da proporção que isso tomou, ficar contra eu acho que só piora para o governo. Né? Pelo menos junto à população e à opinião pública, que já não está nada boa em relação ao governo Lula. Então, talvez o melhor seja encarar de frente a CPI e falar: então vamos lá participar, esclarecer o que é que ser esclarecido, colaborar como tem que ser colaborado e ponto final. É ter um prazo para acabar e acabando fica tudo certo. Então é isso. Bom, vamos falar aqui de uma, na minha opinião, sacanagem quase cometida contra o povo de Minas Gerais pelo governador Romeu Zema. Aqui vai dizer uma matéria que o Tribunal de Justiça de Minas suspendeu a venda de 4 usinas hidrelétricas da CEMIG, autorizada pelo governo de Zema, sem a realização de referendo popular ou consulta da Assembleia Legislativa. As usinas foram transferidas para a empresa Ambar Hidroenergia Limitada, pertencente ao grupo, vejam só, JF, controlada pelo quem? Por quem? Joesley e Wesley Batista. Romeu Zema, hein? Se fosse, olha, é difícil assim prever o futuro, mas duvido que se fosse o governo Lula fazendo aqui, alguém do PT vendendo 4 hidrelétricas para o Wesley e José Batista, o Zema apareceria tentando lacrar na internet, na rede social, fazendo gracinha, que às vezes mais parece um palhaço do que um governador. A verdade é essa, né? Mas como é ele próprio, ou ele vai tentar falar que foi um bom negócio, gestor Romeu Zema. Aqui vai dizer que a decisão foi proferida pela primeira vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, em primeira instância, no âmbito de uma ação movida por sindicatos. A CEMIG já anunciou que irá recorrer da sentença. E aí ela tentou dar a explicação, gente. Foi dizer lá que a companhia reforça que não está reduzindo sua estrutura. Pelo contrário, os recursos adquiridos com a venda das pequenas hidrelétricas estão sendo reinvestidos em ativos maiores, mais eficientes e alinhados à transição energética. O exemplo disso são as construções das usinas solares de Boa Esperança e Jussante, que juntas e tal, vai explicar aqui, olha, eu acho o seguinte, a CEMIG nem precisava desse dinheiro, deve ter caixa lá para, então vamos ampliar sem desfazer do que tem. Alguém acha que o Joesley e o Wesley Batista estão comprando essas hidrelétricas para fazer caridade com a CEMIG? É claro que não. Estão comprando para ganhar dinheiro em cima de uma questão aqui que é estratégica para o Estado. Então tem que ficar na mão, sim, da CEMIG. Sem essa conversa, senhor Romeu Zema e CEMIG de querer justificar. Não, estamos vendendo aqui para aumentar de lá. Não, aumenta de lá sem vender aqui. As usinas estão localizadas nos municípios de Fora, Manhuaçu, Águas Vermelhas e minha cidade, Uberlândia. Elas foram vendidas por 52 milhões de reais. Isso aqui é dinheiro de pinga para a CEMIG. A operação depende de aprovação da ANEEL e do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Agora, explicando aqui o seguinte, independente se você é a favor ou contra a privatização, a Lei 15.290, sancionada pelo então governador Aécio Neves, determina que a venda de usinas hidrelétricas
pertencentes ao Estado só pode ocorrer com aprovação de 3/5 da Assembleia e mediante referendo popular. O Zema atropelou, não fez nenhuma coisa nem outra e achou que ia ficar por isso mesmo, então, né, tá certinho aqui os sindicatos de entrar na justiça contra essa venda e tá certa a justiça de, né, ficar aqui, de negar e de melar o negócio. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos pelo Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.